Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma leitura sobre a astrologia do destino. Um livro fenomenal, fantástico, que eu quero dividir com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o signo de Áries. Lembrando que a autora é a Liz Green e ela faz um estudo assim arquetípico, basicamente, dos signos. Vale muito a pena para quem é e para quem não é desses signos verificar como a análise dela é fantástica. Ela usa os mitos para corresponder a cada signo, né? E a gente vai hoje falar sobre Áries porque estamos entrando já no signo de Áries, né? O Sol já está entrando em Áries. Então ela começa essa parte do mito e do zodíaco, né? Falando o seguinte, citando Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós, todos um só Pai? Não temos todos um só Pai? Não foi um só Deus que nos criou? Isso dá mais ou menos uma noção do que vai vir a seguir. E aí ela fala o seguinte: já conhecemos a figura feroz de Ares Marte, o deus da guerra, regente do signo de Áries. Precisamos agora considerar o próprio carneiro, pois as constelações associadas aos signos zodiacais são complexas e muito antigas e contêm muitos temas que acrescentam surpreendentes dimensões às interpretações tradicionais da astrologia. Provavelmente nunca saberemos qual foi o processo que levou um determinado animal ou figura a ser associado a um determinado grupo de estrelas. Porém, da mesma forma que acontece com os nomes atribuídos aos planetas, existe uma curiosa correção sincrônica nessas associações arcaicas. Os egípcios conheciam o carneiro como o deus primitivo Amon, ou Amun, cujo nome significa o escondido. Essa antiga deidade de cabeça de carneiro, dizia-se, era a força por trás do vento invisível. Era também chamado aquele que habita em todas as coisas, imaginado como a alma de todos os fenômenos terrenos. Os gregos associavam Amon, deus criador, com seu pai Zeus, pois Amon, fálico, personificava as forças da geração e da fertilização, iniciando e depois mantendo a continuidade da vida criativa. O luminoso poder procriativo do deus egípcio de cabeça de carneiro sugere que em Áries existe mais do que o mero combate. Essa divindade é uma imagem do poder fálico que quer no homem, quer na mulher. Pois Amon é o espírito criativo original que gera o universo manifesto a partir de si mesmo. Não existe razão para esse ímpeto dinâmico. Ele é simplesmente um atributo de Áries, assim como o poder fálico é um atributo inato do Amon egípcio e do Zeus grego e também do Javé bíblico. Zeus, ou Digeus, na antiga língua indo-europeia, significa luz do céu. E Zeus é, portanto, o iluminador, o daimon, a luz da luz e do raio, da iluminação e do esclarecimento. Muitas vezes me pergunto por que os textos tradicionais sobre Áries parecem omitir a visão e o poder intelectual que encontro com tanta frequência nesse signo. Já vi muito mais arianos, e aí incluo ascendente Áries, lua em Áries, etc., e não apenas sol em Áries, dedicados à iluminação. E ela continua falando o seguinte: bom, a iluminação mental e espiritual do que os tradicionais esportistas combativos, arianos que vivem para a luta física. Quando os gregos começaram a tecer seus contos místicos, mágicos em torno das constelações herdadas da Babilônia e do Egito, criaram para a imagem do carneiro a história do carneiro sobrenatural, que, mandado por Zeus, salvou Frixo e Helle da madrasta malvada e os conduziu de volta a Cólquida. Helle caiu e afogou-se no mar, que recebeu o nome de Helesponto por causa dela, mas Frixo conseguiu chegar inato a Cólquida, onde ficou sob a proteção do rei Étes, um feiticeiro, filho do deus solar Hélio. Frixo sacrificou o carneiro e perdurou seu tosão num bosque sagrado guardado por um dragão, onde ele se transformou em ouro. E foi esse mesmo tosão de ouro que Jasão e sua tripulação de argonautas foram buscar em meio a grandes perigos. O tosão foi consagrado a Zeus, e mais uma vez nos deparamos com essa conexão inesperada entre Áries e o ígneo rei dos deuses. Esse tosão de ouro e a luta de Jasão para combatê-lo
para obtê-lo, desculpem, a luta de Jazão para obtê-lo, parecem retratar o tema do assassinato do velho pai e da luta pela identidade espiritual individual, que acredito ser o cerne do drama de Ares, o Carneiro. A história de Jazão é importante na nossa exploração do padrão de desenvolvimento inerente a Ares. O tosão vê-lo de Iouco, terra natal de Jazão, e é, em certo sentido, um símbolo de seu verdadeiro pai, seu próprio espírito interior. O conto de Jazão é um típico mito de herói. Ele era o legítimo herdeiro do trono de Iouco na Tessália, mas seu tio perverso usurpou o poder e a vida do menino estava ameaçada. Foi mandado em segredo para o centauro Quiron, onde ele criou o rapaz e lhe ensinou as artes da guerra. A usurpação da herança real e a infância ameaçada, como ressalta Campbell em seu trabalho sobre o mito do herói, são padrões arquetípicos e aparecem em todas as histórias de herói. Ele não nasce automaticamente herói, mas se torna herói através de provações e sofrimentos, para descobrir o que sempre foi seu, mas ele não sabia. Jazão, em sua saga, precisa enfrentar dois homens destrutivos, dois reis, e aqui nos deparamos com a luta arquetípica com o pai terrível. Newman, em sua obra The Origins of and History of Consciousness, escreve sobre os pais como representantes da lei e da ordem, transmissores dos mais elevados valores da civilização. Personificam o mundo dos valores coletivos que se manifestam na estrutura psíquica como consciência. O herói, portanto, precisa tornar-se um transgressor da antiga lei, né? Porque é inimigo do velho sistema de governo e do espaço de consciência existente. Assim, ele necessariamente entra em conflito com os pais e seus porta-vozes pessoais, que na história de Jazão são primeiro o tio malvado Pélias e depois o rei feiticeiro Étes. O rei malvado, ou figura do pai pessoal, representando o velho sistema de governo, manda o herói combater o monstro, a esfinge, as bruxas, os gigantes, as feras selvagens, etc., na esperança de que isso seja sua perdição. Entretanto, com a ajuda de seu pai divino, o herói consegue vencer o monstro. Sua natureza superior e sua nobreza natal saem vitoriosas, provam-se na vitória. A ruína desejada pelo pai negativo redunda em sua glória e na própria ruína do pai negativo. Dessa forma, a expulsão do filho pelo velho rei, a luta do herói e a morte do pai entrelaçam-se de forma significativa, constituem um encadeamento necessário de fatos que, simbólica e factualmente, são um pressuposto da vitória, são um pressuposto da própria existência do herói. Como portador do novo, precisa destruir o velho. Quando Jazão chegou à idade de combater, voltou a Iouco, decidido a reivindicar sua herança. Durante a viagem, perdeu uma sandália ao ajudar uma velha, que na verdade era a deusa Hera disfarçada, a atravessar um rio. O tio malvado Pélias, enquanto isso, tinha recebido um oráculo avertindo para se precaver contra um homem de uma sandália só. Quando os dois se encontraram, Pélias recebeu-o hipocritamente, reconheceu-o como legítimo herdeiro e imediatamente mandou resgatar o tosão de ouro que seu antepassado Frixo tinha levado a Cólquida para que a alma agoniada de Frixo pudesse descansar em paz. Dessa forma, o pai terrível manda o filho para o perigo, esperando, como diz Newman, que isso seja seu aniquilamento. Jazão, em resposta, reuniu a famosa tripulação de argonautas e, com a ajuda dos deuses Atena, Poseidon e Hera, fez sua viagem à corte do rei Étis, em meio a grandes perigos. Lá chegando, matou o dragão com a ajuda de Medeia, a filha do rei, sacerdotisa e feiticeira. Roubou o tosão, voltou a Iouco, onde se livrou do tio Pélias e tornou-se rei. O impulso de lançar-se em situações perigosas para provar a masculinidade é característico de Ares. E, mesmo que possa a princípio parecer estranho, é característico tanto das mulheres como dos homens de Ares. O pai terrível e a procura do verdadeiro pai criativo interior não se limita aos homens. O tosão, emblema desse conjunto individual e interior de valores espirituais, parece, como vimos, ser a representação teriomórfica ou animal do deus oculto. O rei Étis, o guardião, está um pouquinho acima de Pélias, pois é semidivino e é um feiticeiro. É o pai terrível arquetípico, enquanto Pélias é o pai pessoal.
O fato de isso ser um destino e não um mero exercício da imaginação me é sugerido pela grande quantidade de pessoas de Áries que conheci que foram jogadas na vida vítima de problemas com um pai pessoal tirânico ou restritivo e destrutivo. Esse pai muitas vezes emasculou o filho, foi demasiadamente crítico e eliminou a herança natural do filho ou bloqueou qualquer expressão criativa independente do filho. Uma situação semelhante parece ocorrer muitas vezes na vida das mulheres de Áries, onde o pai é igualmente dominador ou restritivo e o marido, inconscientemente escolhido porque se parece com o pai e é um personagem necessário ao mito, assume o papel de quem nega a permissão para uma vida independente. O pai terrível pode reaparecer muito depois da infância, na forma de instituições ou superiores hierárquicos no trabalho, como uma competição masculina por um amante ou um prêmio desejado. Esse padrão não é patológico, é mítico. E no mesmo nível é a imagem necessária da necessidade de Áries. Aqui o pai surge tanto como obstáculo quanto como meio de crescimento. Jasão conseguiu encontrar seu Tosão e levá-lo de volta para casa por intermédio de uma mulher. Isso também é característico do mito do herói, pois a mulher é a ânima, o inconsciente disfarçado de ajudante, ou noiva, que encontra soluções quando o ego individual é incapaz de achá-las. Se Jasão fosse um personagem feminino, sem dúvida, teria sido ajudado pelo filho de Étis, pois o ânimos, na psique da mulher, parece desempenhar a mesma função em termos de desenvolvimento. Jasão, efetivamente, recebeu a ajuda de mais de uma. Peraí, só um instante, que eu vou passar aqui a página. De mais de uma mulher, pois embora a tripulação dos Argonautas fosse exclusivamente de homens guerreiros, foi a deusa Hera, em gratidão por um serviço anterior de Jasão, que o tirou das terríveis confusões que ele enfrentou na viagem. Medeia, com sua feitiçaria e poderes ocultos, ajudou a escapar da ira do rei Étis, guardião do Tosão. Mas Jasão mostrou um típico problema ariano quando retornou a Iolco, pois cansou-se de Medeia e cortejou a filha do rei de Corinto, abandonando a aliança com a ânima interior, meio bruxa, que o tinha ajudado, desejando em seu lugar uma mulher que pudesse trazer-lhe poder coletivo e reconhecimento. Não estava contente com o que tinha, precisava de mais e mais. Dessa forma, Jasão enfureceu Medeia, que não era mulher para ser tratada levianamente. Como vingança, ela assassinou não apenas a sua noiva, a nova noiva, mas também seus próprios filhos, e fugiu numa carruagem conduzida por dragões alados, deixando o antigo amante com uma maldição. Depois disso, Jasão entrou em ininterrupta decadência. Envelhecido e impotente, acabou morrendo quando um pedaço de madeira de seu navio arruinado caiu sobre sua cabeça. Não estou insinuando que o vergonhoso fim de Jasão seja necessariamente o destino de Áries, mas sem dúvida é um problema seu. É uma ironia, bem de acordo com as sutis nuances tragicômicas do mito, que o jovem herói que combate o pai terrível para inaugurar uma nova ordem deva repudiar seu self feminino interior para cortejar aquele mesmo poder coletivo que precedeu sua busca da luta. Aqui está implícita a misteriosa identidade entre o herói e seu inimigo, pois Jasão, no fim da história, se transforma no pai terrível e a nêmesis que o persegue é a morte de seus filhos. Num nível interior, talvez esse final triste para um conto glorioso seja uma passagem necessária para Áries antes de começar um novo ciclo e uma nova busca de um novo Tosão. Pode ser que muita coisa seja destruída antes que Áries se levante de sua desintegração para partir no encalço de outro desafio. Áries, como pai ou mãe, e não como filho ou filha vítimas de um pai dominador, pode descobrir que o mito é o mesmo, mas os papéis mudaram, se seus filhos se rebelam contra sua recente tirania. Há outros carneiros míticos que foram associados ao signo de Áries, além do tosão de ouro fálico de Zeus. Luciano, poeta romano, identificou o carneiro como cordeiro dourado, que consta na história de Atreu e Tiestes, de que falamos anteriormente. Quando esses irmãos disputavam o trono de Miquenai, de acordo com uma das versões da história, Zeus decidiu acabar com a briga em favor de Atreu, mandando-lhe um cordeiro dourado, símbolo de soberania. Tiestes, porém, seduziu a mulher de Atreu e convenceu-a a roubar o cordeiro dourado para ele. Zeus então mandou um presságio ainda mais impressionante. O sol mudou seu curso no céu e o dia transformou-se em noite.
Isso ninguém podia questionar. Atreu foi devidamente entronizado e Tiestes foi banido. Já vimos o que aconteceu em seguida, mas aqui, novamente, encontramos a imagem do carneiro consagrado a Zeus, o símbolo da potência e do domínio de Deus, e objeto de disputa entre dois irmãos. Essa é mais uma disputa entre a potência e a supremacia masculinas, das quais o carneiro é emblema. E o roubo da mulher e do carneiro dourado refletem outra dimensão do destino de Ares, o triângulo amoroso, menos centrado no objeto desejado do que na competição envolvida. Também é interessante observar que, só um instantinho, que o carneiro é o principal animal de sacrifício no Velho Testamento. É um animal oferecido a Javé, que tem muita semelhança com Zeus e Amon, principalmente com o último, o oculto. O Javé do Velho Testamento é um pai altamente ambíguo, e seu relacionamento com seu bom servo Jó é tão ambíguo quanto o relacionamento entre heróis como Jasão e os pais terríveis que precisam combater. Existem outros mitos relativos a Ares, mas gostaria de finalizar com o que começou este capítulo, a história de Édipo. Isso pode parecer surpreendente, pois Édipo, graças a Freud, tornou-se o símbolo do filho que precisa lutar contra o pai para conquistar seu prêmio incestuoso à mãe, há muito desejado. Para Freud, o problema de Édipo é o problema do desejo fantasia do homem de unir-se com a mãe, ou, como rótulo de complexo de Electra, o desejo fantasia da mulher de unir-se com o pai. Assim, a morte de Laio representava para Freud o medo do filho de ser castrado pelo pai e o ciúme assassino surgido de seu desejo de reivindicar a mãe. Mas, evidentemente, Freud não leu o mito inteiro, ou preferiu ignorar alguns aspectos salientes. Édipo matou o pai sem ter encontrado a mãe. Foi a raiva que tomou conta dele. Ficou furioso porque o velho rei insistiu em passar primeiro na estrada estreita. Édipo, na história, é fogoso, tem o cabelo vermelho e é notoriamente raivoso. Desde o começo, seu conflito é com o pai. Recusa-se a aceitar o oráculo de Apolo, acreditando que sua própria vontade é capaz de refutar os ditames do deus do destino. Através da irônica revelação feita por esse conto, seja que a violenta batalha entre os machos, derivada do próprio relacionamento e identificação oculta entre os dois, e não da luta por uma mulher, um prêmio, acabe levando à mesma fonte da vida. Parece que Freud não deu muita importância à origem da maldição que caiu sobre Édipo, mas creio que ela é extremamente importante. O rei Laio cometeu um pecado. Esse pecado foi cometido contra um macho e sua vítima foi outro macho. Assim, ele violou as leis da hospitalidade, violentando o filho de Pélops. Também violou as leis do seu próprio sexo por causa da violência do ataque. Foi essa infração das regras masculinas que acabou levando ao nascimento de Édipo e ao terrível destino que o aguardava. Aqui o pecado ancestral é por parte de pai, não de mãe, e deve ser expiado pelo filho. O pai não tem uma relação correta com o princípio masculino, tornou-se realmente terrível e seu filho precisa combatê-lo. No meu entender, o mito de Édipo é desde o começo uma história de pai e filho. A batalha de Piana nas famílias parece ser uma primeira encenação do padrão de Áries, cujo desdobramento tenho visto tanto em homens quanto em mulheres. Porém, o foco da batalha não é tanto a posse do pai ou da mãe, é a derrubada da velha ordem e a afirmação do espírito individual, independente. Sua encenação leva a marca da feroz competitividade do signo. Javé declara que seu povo não deve adorar nenhum outro deus, o mesmo faz Ares. Muitas vezes incapaz de tolerar um companheiro do mesmo sexo, a não ser que esse companheiro seja tão diferente que não entre em competição com ele, ou tão inferior que não constitua uma ameaça. Assim como os triângulos amorosos são comuns com Libra, por razões que vamos investigar mais tarde, também são comuns com Áries, por razões diferentes. O resgate da donzela em desgraça, ou do homem insensível em desgraça, é um dos padrões de vida prediletos dos arianos. Assim como a defesa dos desfavorecidos e das causas perdidas. Porém, o amante em desgraça é menos importante que a batalha em si. Se não houvesse batalha, duvidoso que Ares se incomodaria com a donzela. É claro que não precisa ser uma donzela física. Com alguns arianos, o que precisa ser salvo das garras do pai terrível é uma ideia, uma filosofia, uma contribuição criativa que não está sendo valorizada pelos pais do mundo em geral. É o próprio Ares que sente a desgraça e se projeta no objeto externo, pois o pai terrível que castra o filho não faz, lhe permitindo chegar à autorrealização e à vitória. Diz Newman,
Ele, o pai terrível, age, por assim dizer, como um sistema espiritual que prende e destrói a consciência do filho por trás e por cima. Esse sistema espiritual aparece como a força constrangedora da velha lei, da velha religião, da velha moralidade, da velha ordem, como consciência, convenção, tradição ou qualquer outro fenômeno espiritual que se apodera do filho e obstrui seu progresso em direção ao futuro. Qualquer conteúdo que opere através da dinâmica emocional, tal como a garra paralisante da inércia ou invasão do instinto, pertence à esfera da mãe, da natureza. Porém, todos os conteúdos passíveis de percepção consciente, um valor, uma ideia, um cânone moral ou alguma outra força espiritual que se relacionam com o sistema do pai, nunca com o sistema da mãe. O drama pai e filho vai aparecer novamente no zodíaco, principalmente nos signos de Leão e Capricórnio. A dimensão que encontramos aqui no primeiro signo, que é Leão, é a batalha inicial pela liberdade, que encontramos aqui no primeiro signo, que é Áries, pela batalha inicial, pela liberdade, pois no céu só há espaço para um Deus. A potência de Zeus, Amon e Javé não teria sentido se houvesse várias outras divindades com o mesmo cargo. Para Áries não há e nunca pode haver mais que uma divindade, a oculta, que não se manifesta como seu próprio poder fálico. Como sua batalha é com Deus, o Pai, Áries precisa estar plenamente consciente do que está fazendo e precisa reverenciar a divindade contra a qual luta. Em outras palavras, precisa ser um devoto e não simplesmente ter raiva. Se agir com a arrogância da ubris, como fez Jasão quando deixou Medeia de lado e tentou desajeitadamente apoderar-se do reino de Corinto, seus feitos inevitavelmente darão em nada, mas se seu encontro com o pai terrível cria personalidade e autoridade interna, ele se torna capaz de lidar com a responsabilidade do reinado pelo qual lutou. Sem essa luta, ele permanece como o eterno filho de seu pai, o eterno rebelde que joga pedras nas janelas do lado de fora, nunca conseguindo entrar no lugar onde jaz um tosão oculto que personifica sua própria masculinidade. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.